A gente conversa sobre isso agora ao vivo com o economista Gessner Oliveira. Obrigado, como sempre, Gessner, pela presença com a gente aqui e boa noite. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Ô, Gessner, você imagina que não vamos fugir disso, então? Na próxima reunião, finalmente vem um corte nessa taxa de juros, que está num patamar recorde, maior nível de juros do Brasil nos últimos 20 anos. Vem uma queda, mas ainda é uma queda pequena. É isso, Gessner? Sem dúvida, Vitor. Eu acho que nós chegamos ao pico, realmente, da taxa de juros, da taxa Selic, 15%, como você falou. Ao analisar a ata do Copom, a gente verifica que o Banco Central indica que na próxima reunião nós começaremos o ciclo de baixa, porém com uma certa cautela. Eu chamaria atenção para os espectadores, o parágrafo 16 da ata, chama atenção para o fato de que novas informações serão incorporadas, serão avaliadas. Quer dizer, há um certo tom de cautela, Vitor, porque, na verdade, a economia tem aspectos de positivos, tem aspectos de desaceleração da inflação, dos núcleos de inflação, as expectativas inflacionárias estão cadentes, porém, o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido e há, naturalmente, a possibilidade de choques em um mundo extremamente incerto. Então, eu diria que, com cautela, nós podemos esperar, sim, uma redução, eu diria que uma redução de 0,5%, então indo para 14,5% a taxa Selic em março. Essa, pelo menos, parece ser a melhor aposta para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, Vitor. Poderia ser feito para acelerar esse processo? Ou seja, o que é que faria com que o Banco Central baixasse os juros num ritmo mais forte? Nada indica que agora vai acontecer isso, né? Deve ser uma redução ainda pequena, mas mirando, por exemplo, 2027, o que é que o Brasil teria que fazer para que houvesse esse corte mais acelerado? É a questão fiscal mesmo, controle dos gastos do governo, tudo aquilo que vocês, analistas, economistas, apontam aqui que seria o saudável. Isso ajudaria a baixar os juros, Gessner? Com certeza, Vitor. A própria ata indica isso e tem indicado ao longo do tempo que o Banco Central tem olhado muito para a, a, a perspectiva das contas públicas, né? E da estabilização da relação da dívida com o PIB, o Produto Interno Bruto. Isso é importante porque mostra uma economia que tem uma sustentabilidade no seu endividamento. Então, como há dúvidas em relação à situação fiscal do Brasil, a situação fiscal do Brasil é frágil, consequentemente, o endividamento tem sido crescente, e isso, naturalmente, coloca restrições à política monetária. Além disso, a própria ata também comenta a respeito de reformas econômicas. Quer dizer, o Brasil precisa de reformas econômicas para que possa ter maior produtividade, maior competitividade e, consequentemente, ter a possibilidade de uma política monetária mais branda, menos amarga, porque, obviamente, ninguém gosta de uma taxa de juros de 15%. Isso, a taxa básica, né? O espectador sabe, quando vai pegar um empréstimo, que essa taxa pode ser muito mais alta do que 15% ao ano. Então, realmente, reformas, equilíbrio nas contas públicas. Há também uma menção à potência da política monetária, né? Quando você não tem tanto crédito direcionado, tanta obrigação de crédito direcionado, isso faz com que a política monetária seja mais potente. Isto é, uma pequena variação na taxa de juros tem um forte efeito no sentido de controlar a inflação. Então, a taxa de juros não precisa ser tão alta para que o Banco Central faça o seu trabalho de política monetária. Então, são essas três linhas que poderiam levar a uma política monetária menos amarga, Vitor.
E, Gessner, já há um período bastante longo, né, em que a gente está convivendo com essa taxa de 15% ao ano, praticamente desde a metade do ano passado. E se a tendência for mantida, como indica a ata do Copom que foi divulgada hoje, até março. Então, um intervalo relevante aí, vários meses em que o Brasil convive com essa taxa de 15% ao ano. Quais são os efeitos disso para a nossa economia, Gessner? O que é que produziu ou fez com o país essa taxa de 15% ao ano? O custo do dinheiro elevado tem vários efeitos e são efeitos negativos. Primeiro, ele machuca a própria dívida pública, porque o custo da dívida pública fica mais alto. Quer dizer, o setor público precisa pagar juros mais caros, o serviço da dívida fica mais caro e, consequentemente, dificulta o próprio ajuste fiscal. Depois, as empresas têm um custo de capital mais elevado. Isso, naturalmente, reduz, inibe o investimento. As famílias têm menos recursos para comprar a prazo. Consequentemente, isso reduz o consumo das famílias, reduzindo o crescimento da economia. Quer dizer, um juro elevado ele causa uma série de problemas. Ele refreia o crescimento da economia, inibe o investimento na atividade produtiva e, naturalmente, coloca várias empresas em uma dificuldade financeira muito grande. A gente tem observado empresas que estavam muito alavancadas, isto é, que tomaram vários empréstimos para suas atividades produtivas, etc., se viram numa situação difícil porque o custo financeiro desse endividamento ficou muito mais alto. Então, o juro elevado realmente coloca sérios problemas. Agora, a grande questão é você organizar bem a economia, ter uma política fiscal consistente para que você possa ter uma combinação adequada entre política monetária de um lado, política fiscal, para que você não tenha que elevar tanto a taxa de juros e, consequentemente, ter um comportamento mais equilibrado da economia. Esse deveria ser o objetivo da política econômica. Muito bem, aí a palavra do Gessner Oliveira, economista. Obrigado, Gessner, como sempre, pela presença com a gente aqui na Band News. Ótima noite. Ótima noite, sempre um prazer. Valeu, um abração, Gessner.